Salve, gente boa! Tudo bem com vocês? Eu sou Luciano, professor de Sociologia aqui do canal Sociologia com o Tio Lu. E nós vamos hoje conversar sobre uma obra que foi selecionada para o vestibular 2026 da Universidade Federal do Paraná, que é essa obra aqui, intitulada Clássicas do Pensamento Social, Mulheres e Feminismos no Século XIX, de Verônica Tosti Daflon e Bila Sorge. Bom, para acrescentar informações a essa obra, eu também acabei utilizando a resenha intitulada Ampliando o Cânone, as Mulheres e a Gênese da Sociologia do Século XIX, da então doutoranda Laura Gomes Barbosa. O livro, pessoal, Clássicas do Pensamento Social, lançado em 2021, é uma reavaliação profunda da gênese da sociologia e das ciências sociais. Por muito tempo, a nossa ciência, a sociologia, ela se construiu nas fundações sobre uma base predominantemente masculina e eurocêntrica. Pensa aí, né? Comte e Durkheim, franceses, Marx e Weber, alemães, os fundadores aí da sociologia. E algumas vozes, alguns pensamentos acabaram ficando negligenciados na fundação da sociologia. E nessa época, algumas pensadoras europeias nesse primeiro momento, mas também de outros locais do planeta, já questionavam a vida social, já publicavam algumas obras tentando desvendar também as relações sociais. Então esse livro de Daflon e de Tosti, vem aqui, de Daflon e de Sorge, vem aqui preencher essa lacuna, recuperando as genealogias do pensamento de mulheres que foram também pioneiras da sociologia e que tiveram as suas obras invisibilizadas. O que nós vamos fazer nessa aula, pessoal? Bom, vamos dividir essa aula em 4 partes. A primeira parte, eu vou contar um pouco qual que é o contexto do livro Clássicas do Pensamento Social. Na segunda parte, vou falar de 4 autoras. Na terceira parte, vou falar de mais 4 autoras. E na quarta parte, vou conectar alguns conceitos como interseccionalidade, patriarcado, hierarquia de gênero e feminismo, com alguns conceitos e algumas discussões que estão tanto na obra quanto na resenha. Tudo bem? Fica comigo aí que vai valer a pena. Beleza? Vamos então para essa nossa primeira parte, que é tentar entender um pouquinho o contexto desse livro. Bom, a questão central levantada, tanto por Tosti quanto por Sorge, é a necessidade imperativa de se recuperar as genealogias do pensamento das mulheres e dos feminismos desde o século XIX. Em sociologia, essa recuperação é ainda mais pertinente, pois os estudos de gênero, apesar de suas vigorosas contribuições, especialmente na atualidade, ainda ocupam muitas vezes um lugar secundário na nossa disciplina, mas também nas ciências humanas e sociais. As autoras do livro argumentam que, embora o século XIX tenha sido marcado por intensas demandas feministas, por justiça e por igualdade, o produto intelectual, a produção sociológica feminina da época foi descartada pelos cânones da sociologia. Quer dizer, pelas correntes fundadoras, pelos primeiros cursos de sociologia, pelas primeiras produções científicas sociológicas, isso que seria o cânone, né? Talvez seja uma palavra meio fora aí do ensino médio. Então esse cânone sociológico dominante deixou de lado algumas questões que envolviam o mundo feminino. Por quê? No livro, Tosti e Sorge vão dizer que esses temas, na ocasião do século XIX, eram considerados irrelevantes, menores, diante de grandes temas
ligados, por exemplo, às transformações econômicas, às questões políticas, às questões sociais que envolviam a Europa do século XIX. No entanto, esses tais temas irrelevantes, como casamento, lar, sexualidade, família, violência doméstica, a divisão sexual do trabalho, na verdade, são formas através das quais muitas das estruturas sociais são produzidas e reproduzidas. E, diante das situações em que elas se encontram, também são contestadas. Então, pessoal, nós vamos ver aqui, nessa aula, nesse primeiro momento, uma distinção que eu acho que é fundamental para a gente compreender por que a sociologia produzida por essas mulheres ficaram aí em segundo plano. Vamos pensar aqui. A linha de raciocínio pode ser feita em torno de uma distinção social entre a esfera pública e a esfera privada. Tradicionalmente, a sociologia clássica se debruçou sobre o espaço público, o trabalho, a economia, a política, as questões de classes, as relações internacionais, e deixou o espaço privado, lar, família, a uma dimensão menor, com alguma irrelevância, quase como que se fosse algo natural da sociedade esse tipo de relacionamento e ser administrado por mulheres. O grande mérito da obra de Tost e de Sorge é que as autoras resgataram justamente a produção dessas sociólogas para demonstrar que o privado é político. E esse lema fez parte, vamos dizer assim, como colocam os historiadores, de uma segunda onda do feminismo, lá na década de 60, mais ou menos, quando, nessa segunda onda, houve o florescimento de temas ligados ao espaço genuinamente da mulher e que passam a ser, de uma vez por todas, incorporados à sociologia, como bem nos coloca Daflon e Sorge. Tudo bem, pessoal? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você compreendesse como funciona a obra. Eu vou deixar um link e um card sobre uma outra aula que eu gravei, chamado Caliban e a Bruxa, que também cai no vestibular da Federal de 2026, para você ver a parte em que eu falo da acumulação primitiva de capitais, como ela é retratada por Silvia Federici, que você vai entender, um pouco que o capitalismo precisou em algum momento, segundo a autora Silvia Federici, limitar a ação da mulher e subjugar a mulher ao espaço doméstico para que ela fosse uma espécie de suporte para que os calibãs ou o proletário, pudesse trabalhar fora de casa. Então alguém em casa vai ter que fazer o que comer, limpar a casa, lavar a roupa, cuidar das crianças, para que quem traz o sustento de verdade não se preocupe com isso. Então as mulheres fazem esse trabalho que é visto como uma espécie de obrigação. Porém, o que foi desvendado é que isso foi criado com o intuito de poder reproduzir o capitalismo sem que os trabalhadores tivessem que se comprometer com esses trabalhos, vamos dizer assim, que impediriam, dificultariam a sua permanência na indústria. Então, o trabalho do cuidado, o trabalho doméstico, nunca foi visto como uma atividade econômica importante, apesar de sê-lo, segundo tanto as autoras de clássicas do pensamento social, quanto Silvia Federici, material de uma outra aula que eu gravei. Tudo bem, pessoal? Fica comigo aí que ainda tem muita informação. Pessoal, vamos lá então, conversar sobre as sociólogas que foram abordadas na obra Clássicas do Pensamento Social, começando pela britânica Harriet Martineau,
que inclusive abre o livro, né? Considerada pioneira na formulação de um método científico para o estudo da sociedade, a genialidade de Martineau reside justamente no que muitos de seus contemporâneos consideravam uma fragilidade. Lembra? O público e o privado. Qual que é o foco da Martineau? A esfera privada. Ela defendia que, para compreender a moral, os costumes de um povo e as relações públicas e privadas, era essencial examinar o espaço doméstico. A partir do seu método sociológico, que hoje é conhecido como observação participante, ela pôde observar a estrutura da sociedade, as funções sociais das instituições, da família, do trabalho, do governo, a diferenciação dos papéis sociais de homem e mulher para a sociedade moderna e, principalmente, né, o impacto disso na esfera pública e na esfera privada. A consciência de que, embora as relações sociais privadas fossem negligenciadas pela sociologia dominante, fez com que o foco desta autora se direcionasse a essa esfera privada, ao espaço doméstico, é isso mesmo, a esfera privada, que oferecia uma localização estratégica para a compreensão do pensamento sociológico e para a compreensão dos diversos aspectos da sociedade. É muito interessante que ela chama a atenção para que os sociólogos olhem, por exemplo, no interior de uma residência, como é que é organizado os quartos quando se é menino e quando se é menina, o tipo de brinquedo que é dado para os meninos e para as meninas, o tipo de comportamento que os meninos e as meninas devem ter, inclusive no espaço doméstico, e que isso vai colaborar para que no futuro a sociedade tenha o tipo de homem e o tipo de mulher que ela deseja. A segunda socióloga que nós vamos conversar é a estadunidense Anna Julia Cooper. Mulher, negra, educadora. Cooper é reconhecida como uma das pioneiras do feminismo negro. Sua obra demonstra uma percepção aguda de que a discriminação contra mulheres negras era atravessada não só pela questão racial, mas também pela questão de classe e pela questão de gênero. Mulher, negra e provavelmente ex-escrava e pobre. Conceitos como de interseccionalidade, preste atenção, ainda que na época não se reconhecesse isso. O conceito de interseccionalidade é contemporâneo e ele foi construído pela jurista estadunidense Kimberlé Crenshaw. Então, ainda que não existisse o conceito de interseccionalidade, Cooper já expõe essa complexidade da desigualdade vivida pela mulher negra, ex-escrava, né, pobre, nos Estados Unidos da América do Norte, lá no século XIX. E nesse sentido, ela vai então, é possível perceber a partir da obra de Cooper como é que vai se dar o feminismo negro, as questões de raça, as questões de classe, as questões de gênero, como que se organiza uma estrutura que é opressiva para determinados grupos sociais e como que a identidade social vai sendo criada, estigmatizando, estereotipando as mulheres negras. Cooper ofereceu uma visão interseccional desses marcadores sociais ao afirmar que a mulher negra ocupava uma localização social única, sendo atravessada tanto pelo problema de ser mulher quanto pelo problema racial. Vamos agora, pessoal, para a nossa terceira socióloga, Pandita Ramabai Sarasvati, indiana. Precursora do feminismo indiano, Ramabai publicou The High Caste
Hindu Woman, em 1887, que está contando sobre as castas na Índia e como as mulheres são tratadas no sistema de castas. Nesta obra, The High Caste Hindu Woman, a Pandita questionou o lugar de subalternidade atribuído às mulheres por religiosos, por eruditos, que estruturam o sistema de castas, especialmente os eruditos brahmanes, que é a casta superiora quando existia o sistema de castas na Índia. O livro é tido como um dos primeiros estudos sobre família e parentesco na Índia, lá em 1887. Conceitos importantíssimos que são abordados por Pandita são patriarcado, colonialismo, religião. Veja, né, o colonialismo, a Índia foi colônia britânica até o meio aí do século XX quase. A religião hindu define rigorosamente os papéis hierárquicos na sociedade de quando tinha as castas, as estruturas de parentesco, toda a vulnerabilidade feminina, como que se reproduz o sistema de castas na Índia e até questões ligadas ao nacionalismo indiano. Pandita identificou uma dupla jurisdição patriarcal para as mulheres indianas, resultante da combinação de 1. Religiosidade hindu ortodoxa e 2. Da estrutura político-econômica dos colonizadores britânicos. Ou seja, essa dupla jurisdição patriarcal, né, é um fator muito questionado. Veja, o patriarcado colocando a mulher num espaço específico da sociedade e a mulher ainda assim sendo explorada, agredida, tendo a sua condição feminina violada, inclusive por um processo colonizador. Sua crítica ao domínio britânico e a omissão britânica e indiana às questões domésticas revela uma compreensão sofisticada da interseccionalidade, de novo aí, né, pessoal? Entre diferentes sistemas de poder. E olha que interessante, Pandita trouxe aqui a questão da religiosidade e do colonialismo para rechear a questão da interseccionalidade. Vamos para a nossa quarta socióloga, então, que é também uma estadunidense chamada Charlotte Perkins Gilman. Escritora e socióloga, Gilman é precursora do feminismo da segunda onda. Olha lá, uma mulher do século XX. Sua análise focou na relação entre família, Estado e mercado. E Gilman denunciava a exploração do trabalho doméstico feminino a partir do casamento e das relações no espaço doméstico, quer dizer, do lar. Conceitos muito importantes de Gilman são divisão sexual do trabalho, repare, né? A ideia de quem trabalha fora e quem trabalha em casa, a reprodução social, quem cuida do trabalho e quem cuida do espaço doméstico, como a família cria um sistema de opressão para a mulher, como o capitalismo depende da mulher trabalhando em casa e esse trabalho não sendo visto como um trabalho, mas como uma atividade de amor, uma atividade de carinho, uma doação quase que natural da mulher. E as questões de gênero, do patriarcado, principalmente do patriarcado econômico. Quem sustenta a mulher é o marido. É essa a crítica que ela está fazendo. A relevância de Gilman reside justamente na sua crítica à exploração do trabalho doméstico feminino a partir do casamento, da família, do lar. E ela aponta a necessidade de se desmistificar, de
desacralizar essas instituições, o trabalho doméstico a partir do casamento, da família e da noção do lar. O debate sobre o trabalho doméstico não remunerado, inclusive, permanece atual nas correntes do feminismo contemporâneo, seja a corrente do feminismo marxista, e mais uma vez vou deixar aqui um card e vou deixar o link da aula que eu fiz já aqui de Silvia Federici sobre Caliban e a Bruxa, para você perceber como que a mulher vai sendo oprimida, né, enclausurada em determinadas relações familiares, relações econômicas e relações políticas. Fica comigo aí que nós temos agora uma terceira parte ainda. Vamos conversar agora então sobre a sul-africana Olive Schreiner, que teve uma produção intelectual profundamente influenciada pelo contexto colonial da África do Sul e, obviamente, pela segregação racial vivida por aquele país. Schreiner incorporou nas suas reflexões sobre gênero, obviamente, questões como raça, mestiçagem, as relações de dominação sexual entre mulheres negras colonizadas e homens brancos colonizadores. Você vai perceber na obra de Schreiner conceitos como colonialismo, racismo, segregação racial, mestiçagem, dominação de gênero, eugenia, né, que é uma situação em que ela criticava profundamente. Criticou também o positivismo, essa visão cientificista do que é considerado civilizado, do que é considerado uma sociedade de um terceiro estado, bem como o determinismo biológico, que inclusive ela tentou refutar, quer dizer, ela agiu para refutar o determinismo biológico, quer dizer, ela buscou na cultura e nas dinâmicas sociais a principal explicação, preste atenção, para as diferenças e para as desigualdades presentes na sociedade sul-africana, e não no contexto biológico, como se tentou, e melhor, como se aplicou e inclusive se promoveu a segregação racial naquele país. Então a crítica dela já é uma crítica percebendo o jogo do poder, a questão dos interesses e o uso da visão científica para justificar a segregação racial. Nossa próxima autora é a russa Alexandra Kollontai, que teve influência do marxismo, e Kollontai buscou pensar a emancipação das mulheres a partir de uma crítica ao próprio movimento feminista da classe média. Por exemplo, o movimento sufragista, que era organizado e promovido por mulheres, que é um movimento muito importante, mas é um movimento que as mulheres trabalhadoras, como Kollontai, viam que eram feitas por mulheres que tinham um momento ocioso para pensar sobre as coisas, para discutir sobre as coisas. Eram mulheres alfabetizadas, eram mulheres que, se não casadas, filhas de famílias de elite, e que era um interesse, então, que Kollontai percebia que estava muito mais conectado a esse status dessa classe social do que com o interesse de todas as mulheres, digamos assim, um interesse mais generalizado. Mas, reforço, né, este movimento é muito importante, um movimento criticado por Kollontai. Bom, ao mesmo tempo que ela criticava, então, ela também questionava a ideia de que a transformação das relações de produção sob o comunismo marxista, né, levaria automaticamente à transformação das relações entre homens e mulheres no espaço doméstico, em função das próprias bases ideológicas do que seria uma sociedade comunista. Nós vamos perceber na obra de Kollontai conceitos como feminismo socialista, a questão do feminismo de classe, o trabalho doméstico não remunerado, esse também discutido por outras sociólogas, que nós já falamos em outras aulas, né, em outros vídeos, relações de produção, a emancipação feminina,
A Crítica ao Feminismo Burguês, esse muito, né, discutido por Kollontai. Kollontai inaugurou aquilo que posteriormente, quer dizer, na atualidade, vai se tornar um campo autônomo da pesquisa sociológica contemporânea, pois ela foi discutir o trabalho doméstico não remunerado e a sua relevância para a luta revolucionária. E isso nós podemos conectar com pensadoras de hoje em dia, como por exemplo a Safiotti, a Souza Lobo. Nós podemos também falar da Nancy Fraser e, por que não, né, de uma socióloga que nós já trabalhamos aqui em outra aula, a Silvia Federici. Chegou a vez da brasileira Hercília Nogueira Cobra, que acabou sendo, segundo as autoras, né, a Daflon e a Sorge, uma figura do campo feminista pouco conhecida, pois Cobra foi autora de escritos polêmicos na época, já que ela discutia questões de sexualidade, o tabu da virgindade feminina, já nas primeiras décadas do século XX. Nesse sentido, né, a obra de Hercília Nogueira Cobra vai ganhar bastante sucesso, mas por sua vez ela vai ser consumida, pasmem vocês, como uma literatura pornográfica, em função da discussão que ela faz dos tabus e sobre a sexualidade do corpo da mulher. Conceitos sociológicos que foram discutidos por Cobra são sexualidade feminina, tabus, o controle social do corpo feminino, o higienismo, que é a eugenia brasileira, né? A moralidade sexual e a própria forma da agência, do tipo de ação que as mulheres têm ou podem ter. A centralidade do pensamento de Hercília Cobra atribuiu a sexualidade, que Hercília atribuiu à sexualidade feminina, que, segundo Daflon e Sorge, é a principal razão para o apagamento desta pessoa, desta mulher, pois o feminismo na época tinha como principal razão também aquelas pautas do feminismo europeu, as questões jurídicas e políticas em torno da questão da mulher. Hercília Cobra também desafiava a legitimidade de instituições como a igreja, como a ciência, especialmente a medicina com relação às posições com relação à mulher, o Estado, né? Especialmente as questões ligadas ao controle do corpo feminino. E nesta nossa aula, nossa última socióloga também é uma sul-americana, a argentina Alfonsina Storni, poetisa argentina, precursora do movimento feminista latino-americano. Storni foi defensora do sufrágio feminino e da igualdade civil. Ela priorizou as raízes latino-americanas do feminismo, rejeitando o rótulo de um feminismo importado. Por isso, a defesa na questão jurídica e política, mas também na questão da identidade cultural latino-americana ou sul-americana. Então, aqui nós vamos ver conceitos importantes como, por exemplo, feminismo latino-americano, sufrágio feminino, igualdade civil, opressão de gênero, controle de sexualidade e a identidade feminina, com relevância à questão da identidade étnica. Storni propunha uma definição ampla do feminismo, afirmando que a antifeminista é, portanto, uma feminista, pois só deixaria de sê-lo se não tivesse opinião intelectual nenhuma, destacando a importância do pensamento e da agência feminina em qualquer campo. Veja, né, a visão dialética de Storni com relação ao pensamento feminista. Bom, pessoal, eu acho interessante a gente conectar alguns conceitos com as autoras que nós abordamos anteriormente, conceitos que são importantes para a sociologia e que a gente pode perceber um pouco da aplicação deles nas obras das autoras. Bora lá então, pessoal? Bom, o primeiro conceito, o conceito de interseccionalidade, termo cunhado por Kimberlé Crenshaw em 1989,
conceito que analisa a forma como diferentes marcadores sociais e de hierarquia, como raça, classe, gênero, etnia, sexualidade, nacionalidade, colonialidade, eles se cruzam, eles se entrelaçam, eles interagem e vão produzir e reproduzir um sistema de opressão e privilégios específicos, oprimem determinados grupos e privilegiam determinados grupos. Uma delas que eu comentei aqui na aula foi Ana Julia Cooper, né, que percebeu que a experiência da discriminação da mulher negra nos Estados Unidos era singular, pois era atravessada pela questão da raça, pela questão da classe e pela questão do gênero simultaneamente. E, nesse sentido, produzindo um sistema de opressão para essas mulheres e privilegiando homens e mulheres brancas. Essa desigualdade é atravessada tanto pelo problema de ser mulher, quanto pelo problema de ser negra. Nesse sentido, é que essa opressão vai criar uma desigualdade que não é homogênea entre as mulheres e que vão criar, então, essa opressão para um determinado grupo e um privilégio para outro grupo, na questão de raça, classe e gênero. Também vimos, pessoal, a indiana Pandita Ramabai Sarasvati, que exemplifica aí a interseccionalidade quando ela analisa a mulher na Índia sob o aspecto da dupla jurisdição patriarcal, em que as mulheres indianas enfrentavam na época, que se refere à opressão que não vinha apenas de um patriarcado religioso, mas também do próprio colonialismo britânico, que mantinha, né, um sistema de omissão sobre a esfera doméstica de forma estratégica, de tal forma que ele não só colaborava, mas também impunha um tipo de opressão para as mulheres que era exercida pelas próprias famílias dos indianos nesse sentido. Então, aqui nós vamos ver a questão entre gênero, religião e colonialidade, promovendo aí, né, um sistema interseccional de desigualdade e de opressão. Olive Schreiner, pessoal, é outra autora que a gente pode discutir para compreender o conceito de interseccionalidade. Suas reflexões sobre raça, sobre gênero, sobre colonialismo no contexto da África do Sul, vai demonstrar a relação de dominação sexual entre mulheres negras e colonizadores, homens colonizadores brancos, as mulheres negras colonizadas e os homens colonizadores brancos, mostrando aí também, olha quanta influência tem, né, na interseccionalidade a questão desse processo de colonização que vai sendo abordado por essas mulheres, né, no século XIX ou aí no século XX. Outro conceito que eu acho que é importante para nós é o conceito de patriarcado. Patriarcado é uma estrutura social, um sistema de dominação em que os homens detêm o poder primário e predominam em papéis de liderança política, autoridade moral, privilégio social, controle da propriedade e também, né, o poder familiar. Especialmente na esfera familiar, o pai, o homem, né, exerce autoridade sobre mulheres e filhos. Nesse sentido, nós podemos pegar, né, as sociólogas como Charlotte Perkins Gilman, que ataca o patriarcado econômico ao expor a exploração do trabalho doméstico feminino a partir do casamento, a partir da família e a partir do lar. A Gilman vai mostrar para nós que a instituição do casamento e a estrutura familiar tradicional são pilares para a manutenção da dependência econômica das mulheres,
um aspecto central no patriarcado. Pensa hoje, né, pessoal? Essa discussão hoje está muito atual. A ideia da mulher fazer o trabalho doméstico para ser uma espécie de auxílio para que o homem possa fazer o trabalho na esfera pública, no espaço econômico, para prover a família. Então é essa crítica, por exemplo, né, desse trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, que nós podemos perceber nas críticas de Gilman e que, né, estão ligadas aí à questão do patriarcado. Se a gente for perceber também, né, a própria proposta dessa obra, o apagamento, né, da produção intelectual das sociólogas abordadas aqui na nossa aula, também é uma forma de patriarcado. No começo da aula nós comentamos sobre isso, né? Que o simples fato dos cânones da sociologia terem privilegiado determinados objetos de estudo e as mulheres não terem tido espaço, mas também terem sido empurradas, né, para outras tarefas, as quais muitas delas não tinham a preferência, né, fez com que também esse patriarcado se reproduzisse sobre a própria sociologia e sobre o próprio campo científico. Bom, pessoal, importantíssimo também aqui para a nossa aula é o conceito de movimento feminista. Esse movimento que é formado por um conjunto, na verdade, de movimentos políticos que contém ideologias sociais, que são orientados por teorias, formados por pessoas que compartilham um objetivo comum, que é definir, que é estabelecer, que é tentar atingir a igualdade política, econômica, pessoal, social entre as pessoas dos gêneros diferentes. Nesta obra, né, isto é bastante marcante. E para isso, então, eu quero chamar a atenção de Alexandra Kollontai, que nos ofereceu uma crítica ao movimento feminista da classe média lá do século XIX, lá do começo do século XX, né, incluindo o movimento sufragista inglês. Kollontai representa uma vertente que buscava ir além das demandas liberais por direitos, focando nas transformações econômicas, nas relações da reprodução da vida econômica e social, e dando origem ao feminismo socialista, ao feminismo marxista. Isso mostra a diversidade interna do próprio debate, né, no próprio corpo do movimento feminista, né? Então, o movimento por direitos políticos, por direitos civis, mas também um movimento por luta de classes, mas também um movimento antirracista feminino. Então, perceba, o movimento feminista é um movimento que tem uma heterogeneidade, é um movimento multissetorial, é um movimento que tem, né, um problema a ser discutido, mas que os caminhos para a solução desses problemas, eles são diferentes e às vezes podem até ser divergentes. Também foi assim com Alfonsina Storni, a nossa argentina, que enfatizava as raízes latino-americanas do pensamento feminino, rejeitando o rótulo de um feminismo importado. E aí a gente pode ver essa crítica também, né, da Storni à hegemonia eurocêntrica do movimento feminista, mesmo dentro do movimento feminista, né? Então perceba essa multissetorialidade a qual eu estou tentando demonstrar aqui para você. A definição que qualquer mulher que pensa e discute o feminismo já é feminista, né? Falamos disso, que era um pensamento da própria Alfonsina Storni. O feminismo é o exercício do pensamento da mulher em qualquer campo de atividade, e isso amplia a compreensão de agência e participação do movimento feminista, tal qual nos ensinou, então, Alfonsina Storni. Beleza, pessoal? Bom, espero que essa minha explanação aí possa te ajudar a fazer a prova e tenha uma boa prova, que você seja aprovado e aprovada. Volta aqui para me contar aí como é que você foi na prova depois. Valeu, pessoal, até a próxima aí, sucesso!